Hoje, o Auxílio Brasil e o Vale Gás começaram a ser pagos. São estimados que mais de 20 milhões de famílias recebam esses benefícios. Esses valores estão sendo pagos pelo governo federal com dinheiro da arrecadação dos impostos que nós pagamos, que as empresas pagam, que todos nós, de alguma forma, arcamos e confiamos aos governos para administrar. Para ajudar a entender os efeitos na economia, nosso colunista Guilherme Bahia já está a postos aqui para trazer essas informações, inclusive falar porque é o seguinte, Guilherme, o dinheiro que paga essas famílias, a gente diz que é público, mas ele teve origem basicamente do consumo da economia. É mais ou menos assim esse caminho. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Boa noite, espectadores de casa. É mais ou menos assim. Tem uma corrente da teoria econômica que diz que não existe... Na verdade, foi uma frase de uma grande política, de uma pessoa da política, que falou que não existe o dinheiro público, existe o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, na verdade, o dinheiro que o governo está gastando é o nosso dinheiro que a gente trabalhou para ganhar. Mas, por outro lado, a gente também só conseguiu ganhar porque teve estrada, porque teve, em alguns casos, educação pública. Eu me formei em universidade pública, então tem sempre uma relação causa e efeito daí. O que é importante é, até mesmo o dinheiro público, embora se diga que o governo pode imprimir dinheiro, ele é limitado e gera consequências o mau uso desse dinheiro. Se o governo gastar mal, gastar demais, vai gerar inflação, que pode ser que aumente a taxa de juros, e isso prejudica as famílias, dá uma travada na economia, dificuldade das pessoas se recolocarem. Existe uma dinâmica toda complexa e algumas pessoas se enganam ao achar que a economia é uma ciência exata. Não é bem assim. Existe um ditado que a gente fala que a política pública, sobretudo a econômica, é mais ou menos colocar um animal para beber água, um animal com sede para beber água. A gente aproxima o balde, mas a gente não garante exatamente que ele vai beber. Então, os efeitos são estimados a partir de experiências anteriores. O que é importante a gente entender é qualquer família, governo, empresa não pode ficar gastando dinheiro demais sem que isso lhe gere um retorno de alguma forma. Eu, por exemplo, invisto na educação do meu filho para que ele seja um bom profissional, para que ele seja um bom cidadão, antes de mais nada. O governo gasta dinheiro com as famílias, contribui ou investe dinheiro nas famílias com a intenção de que elas consumam a economia e isso gera impostos. Então, é uma dinâmica que a gente de casa precisa começar a ter uma noção, entender como a coisa funciona e, principalmente, entender quais são os impactos que isso traz. Porque, afinal, a gente está aí num momento de definir o que faz, o que não faz, quem escolhe, quem não. E é importante a gente ter isso de um jeito bem consciente. A gente pode esperar, Guilherme, desses efeitos? Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que dá dignidade, subsistência, o que é que a gente pode esperar dos efeitos desse tipo de política, Como é que você avalia as consequências, então? Bom, em primeiro lugar, são 20 milhões de famílias, e vamos colocar aí entre 60 e 80 milhões de pessoas, que vão ter pelo menos a dignidade, a sobrevivência, a vida, de alguma forma melhorada a partir desses recursos. É claro que é um dinheiro da massa, do todo, que vai específico, no caso, para quem tem carro ou caminhão ou é taxista, vai receber alguns benefícios. Então, algumas classes de pessoas, vamos chamar assim, acabam recebendo benefício maior. No caso dos mais pobres, é muito mais do que devido e adequado que os que têm mais possam contribuir com isso. Na esfera das famílias, sobretudo as mais necessitadas, elas vão voltar a consumir. Além da questão de subsistência, esse dinheiro ele vai se multiplicando na economia. Elas gastam um pouco no supermercado, que compra outras coisas, que não demite, que mantém empregado, que paga salário, e as famílias dos empregados vão consumir de outra forma. Então, dinheiro que vai circular na economia. Isso é muito saudável. Isso, principalmente nos municípios pequenos, principalmente aqui na Paraíba, diga-se de passagem. Por parte das empresas, por um lado, o governo diminuiu os impostos. Isso foi muito bom para muitas empresas. Então, isso trouxe... E aí o que a gente está falando é de redução das alíquotas e não de subsídio. Isso é ainda melhor. Então, algumas empresas tiveram incentivo para produzir mais, para consumir mais. Seja para importar, seja para exportar
mandar para fora do país, trazendo divisas para cá. Já por parte do governo, muita atenção. Por um lado, ele aumentou a sua arrecadação, que é o nosso dinheiro que está indo para as mãos do governo. Então a gente precisa cobrar para que esse dinheiro seja bem aplicado, mas um cuidado muito grande. Esse limite, a quantidade de dinheiro que o governo pode gastar, tem que estar previsto no orçamento. Romper esse orçamento é como se fosse a gente ir além do cheque especial, já que já estamos pagando juros de dívida e são muito altos. O importante é, essas medidas estão fazendo com que famílias necessitadas sobrevivam, mas é muito importante que a economia como um todo não sofra por causa disso. Até agora, estamos dando lição no resto do mundo, mas resta ver quais são os efeitos ainda que vão ser gerados a partir disso. A gente sabe? Ainda não. Dá para ter uma noção, mas é muito importante acompanhar. Muito bem. Guilherme, eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Marta do Geisel, está dizendo o seguinte: esse dinheiro consegue chegar ao comércio, por exemplo, essa grana do auxílio, ou é só para pagar conta mesmo? A Marta do Geisel está perguntando. Marta, muito obrigado por sua pergunta, continue participando. Muito legal a sua pergunta, porque é o seguinte, um detalhe dessa política é que há alguns anos atrás o governo dava, por exemplo, uma cesta básica. Isso é muito ruim. Entende-se que é muito melhor dar o dinheiro diretamente na mão das pessoas. E são as pessoas que vão escolher o que fazer com esse dinheiro. Claro que os mais endividados, quem está, por exemplo, com 30 dias de Energisa atrasado, precisa pagar Energisa. Esse dinheiro vai para a mão do comércio para gerar economia, mesmo que seja para pagar contas, é saudável, porque permite que a família não pague juros no mês que vem, o que significa que sobra dinheiro para o consumo, ou seja, acaba indo para o comércio. Então, sim, se não de maneira imediata, mas sim, esse dinheiro vai gerar economia e é saudável para a economia como um todo. Tá certo então, Guilherme. Obrigada pela sua participação por hoje, viu? Semana que vem tem mais. Boa noite para você. Bom jantar.